Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com Lilian Quintal Hoffmann, que é CIO e COO da Beneficência Portuguesa de São Paulo. Podemos brincar aqui, dizer que é uma líder com uma mulher com M maiúsculo, porque já vem com duas posições de uma vez. Lilian, muito obrigada por estar aqui, por dividir essa vontade de participar, dividir conhecimento, trocar experiência. Isso é único, isso é importante. Eu agradeço muito. Lilian, conta pra gente essa tua história, como é que você desenvolveu a sua vida profissional, como é que você chegou nessa posição de C-Level dentro da Beneficência Portuguesa. Legal. Meu super oportunidade, acho que sempre quando a gente tem a oportunidade de falar, né, sobre o que a gente faz, ou as tentativas todas, né, que a gente tem na vida profissional, é sempre um super prazer. Uhum. Então, eu realmente estou trabalhando, né, lá na Beneficência Portuguesa, eu exerço essa função, né, de CIO, então cuido de tudo que é a área de tecnologia e cuido também da área de operações de um hospital, que envolve manutenção, envolve engenharia clínica, envolve a farmácia, toda a questão de logística, engenharia de obras também. Então, na verdade, eu costumo dizer que a assistência ali do hospital não está comigo, mas tudo que é aquele bastidor, né? Prover sistemas e prover infraestrutura, vamos dizer assim, está lá dentro da minha equipe, eu junto com a minha equipe. E a minha carreira, ela, na verdade, hoje, né, olhando para trás, ela começou de uma maneira um pouquinho diferente, porque, na verdade, eu sempre gostei, eu sempre tive uma atração pela questão da lógica, pela questão de poder solucionar as coisas por uns raciocínios lógicos, né? De como é que eu faço uma... Eu gostava muito, na época de colégio, de matemática, de coisas que envolviam raciocínios lógicos. Então, eu tinha um desejo na minha carreira de fazer engenharia, né? Era meu sonho de consumo. Só que, na verdade... Resolver problemas, né? Só. Aí, por N questões da vida, né? Meus pais sofreram aí, na verdade, um assalto. Eu era super jovem, tinha aí para 18 para 19 anos, estava bem na época de vestibular. E aí, nessa época, nós perdemos financeiramente e tal, as possibilidades, e eu precisava entrar numa escola pública, né? E aí, na época, eu olhei, eu queria entrar na USP, que era, né, eu moro em São Paulo, na Universidade de São Paulo, e pensei, poxa, não vai ser possível eu dar esse passo, porque exigia, né, era um dos vestibulares mais concorridos, ainda é hoje em dia, né, a FUVEST, muito ponto, e eu tinha muito medo, porque eu desejava muito fazer a universidade, mas eu não tinha condições se eu não pegasse essa escola. Uhum. E aí eu olhei para as carreiras existentes, e acho que hoje, quando eu penso em soft skills, acho que um deles que a gente precisa ter na vida é criatividade, né, como liderança, e oportunidades de você lidar com o problema e dizer qual a saída que eu posso ter para esse problema. Se adaptar àquela situação, né? Se adaptar. O que eu vou fazer aqui? Exato, quer dizer, tentar chegar nesse processo. E nessa hora, eu falei, bom, o que eu consigo fazer? Daí eu olhei o manual, né, com as pontuações e tudo mais, e falei, bom, existe uma carreira aqui, né, que a exigência do ponto de vista de pontuação não era como a engenharia, e que, na verdade, era uma carreira da área de saúde, só que eu falei, poxa, né, eu também sou uma pessoa que gosta de pessoas, então, e se eu fizer enfermagem? E aí eu resolvi que eu ia fazer enfermagem, porque eu vou conseguir entrar, e aí, lá na frente, eu vejo depois o que eu faço. E comecei a minha carreira fazendo, na verdade, uma universidade, fazendo enfermagem na USP, fiz obstetrícia, fiz 20 partos para me formar. Só que acontece, aquele desejo, né, da lógica, da tecnologia, claro que não é como hoje, ela sempre existia. E eu falei, eu preciso buscar isso para mim. Só que, ao mesmo tempo, também me apaixonei pela área da saúde. Cuidar de pessoas era, para mim, algo muito bacana também. E aí surgiu uma baita oportunidade, né, que foi um estágio num hospital, né, um hospital de renome em São Paulo, chamado Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E eu, na verdade, abracei esse estágio, fui lá para trabalhar de estagiária da enfermagem. Só que durante esse processo, começou, por um motivo, isso 33 anos atrás, estava se iniciando um processo de implantação de um sistema dentro desse hospital. E eu falei, bom, eu vou ter que aprender esse sistema.
porque eu tinha que fazer o meu trabalho da enfermagem, mas eu gastava ali, terminava tudo que eu tinha que fazer para ir lá aprender, porque eu achava aquilo fascinante. E eu tive um líder nessa época, que inclusive é uma das pessoas que viram, né, que era a dona Lore Cecília Marques, ela ainda é viva, uma senhora, né, uma sumidade na enfermagem, e ela tem uma característica de liderança, né, ela me impactou muito, e eu procuro hoje, estou muito longe, assim, eu preciso ser muito para chegar a ser como ela, mas eu me inspiro muito nessa característica dela, porque ela era uma pessoa que observava muito claro quais eram as aptidões, né, de quem trabalhava, e ela buscava sempre tentar entregar, né, uma oportunidade para o colaborador naquilo que ele fosse feliz. E ela observou e um dia ela chegou para mim e falou assim, Lilian, percebo que você é uma super boa estagiária, eu executava, e eu acho que com certeza também executava bem minhas funções com os pacientes, porque eu gostava, mas eu percebo que você gosta muito desse outro lado. Você não quer aprender o sistema e você passa a treinar as enfermeiras? Olha, Porque ela entendeu que ia ser um olhar, né, mais humano para colocar sistemas na mão de quem cuidava. E eu falei, ótimo, quero. E aí eu comecei a minha carreira em tecnologia nessa situação. Então comecei a aprender o sistema, com isso eu fui participar do grupo da área de sistemas na época, e aí a história me levou a ficar 22 anos no Oswaldo Cruz, virei CIO lá, e aí eu assumi, claro que depois eu tive que fazer formações, obviamente, na área de tecnologia, mas aí eu assumi, de alguma forma, todo o processo de tecnologia. Eu acho que nessa minha primeira história, né, foi muito claro que essa inspiração, né, de um líder que olha para as habilidades, que tem a percepção, e a Dona Lore tinha algo que eu procuro hoje também na minha carreira, né, como líder exercer, que é como é que as pessoas ficam felizes dentro das funções que elas estão. Né? Então, como é que eu digo, posso ajudar nisso, né? como é que eu posso ajudar? Né? Que oportunidades eu posso criar? De que maneira eu posso aproveitar o melhor, né? Às vezes, daquele profissional que é um excelente técnico, mas que não se adapta, por exemplo, numa atividade que está sendo entregue. E acho que isso eu aprendi muito com ela, porque para minha carreira isso foi super importante. E aí, fiquei no Oswaldo por 22 anos, assumi um outro desafio na época no Hospital São Luís, em São Paulo, hoje Redditor, né? E aí assumi uma cadeira que era também ainda voltada para a área de tecnologia, mas maior. Não era um único hospital, eram 3 hospitais, também com o desafio de uma equipe, com o desafio de culturas diferentes, porque eu sempre trabalhei em São Paulo. O São Luís, na época, foi comprado pela Redditor, que é uma estrutura enorme, né, que tem a sua fundação no Rio de Janeiro. Então, era uma outra maneira de lidar, eu não estava mais dentro de uma instituição respondendo para um CEO, eu estava respondendo para um grupo, né? Então, eu tinha ali todos os desafios de uma relação matricial, então eu tinha o chefe que eu respondia direto em São Paulo, mas eu tinha que prestar contas, né, como CIO, a liderança da matriz, e nesse processo também fui aprendendo outras situações, né? Quer dizer, dentro de um processo de uma estrutura matricial, você precisa conseguir desenvolver uma colaboração, né? Muitas vezes até uma resiliência, situações em que você consegue compor, né? Você não tem só uma meta para entregar, você tem que entregar de modo matricial para 2 donos, vamos dizer assim, né? Então, também com isso me levou a adquirir outras, e acho que assim, ficou muito claro que colaboração era algo que precisava existir, né? Se a colaboração não existisse, eu não conseguiria entregar aquilo que se esperava de mim, seja da estrutura local, seja da estrutura matricial que eu respondia. Aí passei mais 4 anos dentro, né, depois desses 22 no Oswaldo, dentro da Redditor São Luís, e aí recebi uma oferta. Não, na verdade, no final de um projeto, por uma reestruturação, eu fui desligada da Redditor. Né? E nesse momento também, eu acho que a gente, como líder, também precisa exercer algumas situações, e acho que a humildade é uma coisa que também é uma característica que a gente precisa cultivar. Né? Então, eu confesso que, assim, a minha primeira sensação, né, depois de tantos anos, de eu me ver sendo desligada, eu disse, nossa,
né? Será que eu não Que sirvo para dor, trabalhar aqui? que dor, Que né? tudo isso. E aí surgiu uma oportunidade que era menor do ponto de vista de posição que a que eu tinha. E nessa hora, para mim, ficou muito claro que, primeiro, eu precisava voltar ao mercado de trabalho, né? Fiquei 3 meses fora do mercado de trabalho. Eu gostava de trabalhar, a posição que me tinham me ofertado na época na própria BP era uma posição de gerência, era menor, era uma gerência corporativa, mas era menor a que eu exercia. Só que para mim ali ficou muito claro e eu tinha uma confiança muito que eu tinha um valor e que à medida em que essa empresa entendesse, eu iria poder galgar depois. Então, dar esse passo para trás, para mim foi um exercício também importante, porque não foi fácil, né? Hoje, quando eu olho, é diferente, mas também não foi fácil, porque você também precisa dizer, bom, ok, né? Eu não sou a última bolacha do pacote, eu preciso voltar atrás, eu preciso Reescrever essa história, né? reconquistar o espaço, né? E aí eu fui para a BP. E lá na BP, eu tive também, né, a oportunidade, eu acho que assim, a gente como líder, né, precisa, para mim, assim, eu costumo dizer para a nossa CEO atual, né, a Denise, que eu não sei trabalhar para quem eu não admiro, né? E eu também, Mas é um fato, né? A gente não o tempo consegue, todo, precisa ter uma questão emocional envolvida, né? com certeza. Então, eu também digo assim, poxa, eu preciso trabalhar muito porque eu também quero ser uma líder admirável, porque eu também quero que as pessoas tenham, e não é o admirável no sentido da vaidade, mas é o Não. admirável no sentido do exemplo, Da né? inspiração, né? De você ter alguém Mas como... essa pessoa me inspira, eu quero, né? Eu olho e falo, poxa, a Denise tem coisas super interessantes no conceito, na maneira como ela trabalha, o cuidado que ela tem com as pessoas, a maneira como ela coloca propósito para a instituição, né? É claro que a área da saúde, por si só, ela já é uma área que tem um propósito, né, relacionado à vida, mas você pode também ter propósitos dentro na saúde, por exemplo, voltados somente para questões financeiras, dependendo da maneira como você lida. E aí eu tive essa oportunidade dentro da BP, e lá eu consegui exercer, acho que assim, essa questão de tenha humildade, tenha resiliência para entender que você pode, né, comece e vá galgando, e que as coisas com o tempo, com a sua dedicação, vai acontecer. E aí foi o que aconteceu. Depois eu assumi, né, como CIO, e fiquei por 5 anos como CIO, e há 2 anos atrás a Denise me deu a oportunidade de alargar essa carreira e assumir toda a área de operações também. Né? Então, nesse processo, eu acho que para mim ficou muito claro, a gente tem que ter um propósito, a gente precisa trabalhar, né, olhando para as pessoas e garantindo que as pessoas que estão no teu time enxerguem este propósito. Né? As pessoas, hoje em dia, principalmente as novas gerações, né, talvez a minha geração ainda era uma geração movida numa hierarquia onde um manda e o outro executa, né? As gerações novas, elas querem ver propósito no que elas executam, então, se o líder, né, a trabalhar, na verdade, num processo simples de mando, isso não significa que não tenha metas para cumprir, não significa que não tenha entregas para fazer, mas significa que essas entregas têm que ter algum significado. Né? A gente não troca mais o trabalho só pelo contra-cheque no fim do mês ou pelo valor financeiro. Então, são as habilidades que não somente as técnicas, que elas precisam existir, que te garante que você crie uma equipe que se mova, né, para o propósito, que saiba lidar com a diversidade, que saiba lidar com o problema, porque também nem tudo é simples, né? São pessoas, existem relacionamentos. Então, eu acho que esse âmbito. Então, para cada empresa que eu passei, para mim foi ficando cada vez mais claro, né, que sim, a gente tem sempre que desenvolver habilidades técnicas, o desejo de aprender, de estudar, né, Não é só isso, né? nunca se achar pronto, né? Eu vivo isso na minha vida assim muito claro, né? Eu acho que eu nunca estou pronta, então eu nunca sei tudo que eu quero saber, então eu sempre quero. E acho que tem uma característica que para mim, se me perguntasse, o que na tua liderança, né, você acha que te dá, vou chamar a palavra sucesso, né? Porque eu acho que eu estou numa posição que eu sou muito feliz. E isso para mim é sucesso.
né? Não importa se eu ganho, eu também acho que eu ganho o que eu mereço e eu ganho bem, né? No Aham, sentido de aquilo que me deixa feliz, né? Não aham. que todo mundo quer ganhar um salário maior, eu também quero, mas eu sou confortável Tá com a satisfeita, né? minha, Tá satisfeita. com a minha remuneração. E eu sou Aham. feliz onde eu estou. Então, isso para mim é sinônimo de sucesso. E acho que esse sucesso, uma das características que faz com que aconteça é você. Eu tenho sempre interesse, é, seja no outro, no sentido dessa equipe, de como ela trabalha, Aham. mas também de conhecer o que o outro faz, o que o outro precisa. Então, mesmo que eu esteja numa área, né, que ela entrega uma área de operação, entrega uma área de sistemas, eu não me vejo entregando um sistema para um médico se eu não entender o que é o dia a dia dele, o que é a prescrição médica, quais que são as dores que ele tem, e isso também é o que minha equipe faz. Né? Então, a gente teve uma experiência na BP de implantar um prontuário eletrônico para 100% da instituição. Né? A gente conseguiu, inclusive, um selo de certificação americano chamado RIMS, que vai de 0 a 7, onde 7 é o hospital mais digital. Uhum. Isso se conseguiu dentro da BP em 2 anos, porque basicamente a equipe sentou para ouvir as dores de quem utiliza e Uhum. tentar transformar aquele caminho de sistemas para ser um apoiador da dor do outro. Então, quer dizer, Uhum. escutar essa dor do outro, colocar um sistema que tenha essa adesão, não um sistema goela abaixo, não deu bem, olha, esse é o sistema que nós vamos usar. Não, é Uhum. como eu posso te ajudar, como é que eu posso transformar o seu dia a dia, você já tem o estresse de cuidar do paciente, como é que eu Uhum. posso te dar um sistema que te dê apoio à decisão, que te permita estar mais próximo da tua função básica, que é cuidar do paciente. Então, Uhum. acho que isso também, quer dizer, como que eu escuto o outro, como que eu coloco aquilo que é técnico em função do outro. Isso vai hoje, por exemplo, a minha área de manutenção, que desenvolve um sensoriamento para que uma máquina de ressonância não pare, não porque a máquina não tem que parar, porque o hospital vai perder dinheiro, mas porque a máquina não tem que parar, porque um paciente saiu lá da casa dele, veio fazer um exame, precisa de um diagnóstico, Por porque ele causa tem um das remédio. pessoas que estão ali envolvidas, né? Então, você fala assim, vai dar dinheiro também? Vai, porque se eu tiver que cancelar uma agenda, o hospital perde dinheiro. Mas Uhum. não é por este motivo só que a gente olha e faz, por exemplo, sensores ou permite que não pare uma máquina de ressonância. É porque Uhum. tem um paciente deitado lá dentro dela. Né? Então, acho que, para mim, é isso na carreira. É você entender onde você está e como é que você colabora para que aquele propósito do local onde quer que você esteja aconteça. Poxa, então se eu trabalhar num banco, né? Se eu trabalhasse num banco, ok, mas o banco ele vai gerir questões financeiras, ele vai dar empréstimo, ele vai fazer empreendedores montarem seus negócios. Quer dizer, todo segmento tem seu propósito, né? Basta a gente descobrir qual é e trabalhar em cima dele. Então, eu particularmente acredito nisso. Acho que essa é os líderes que eu gosto de trabalhar são assim. Então, Eu assim, quero me tornar cada vez mais uma líder que tenha essas características também. você falou coisas interessantes, e aí a gente pode linkar isso à inteligência emocional, né? Muito do que você falou está ligado ao autoconhecimento. Mesmo novinha, eu falo novinha quando a gente não tem ainda muita noção do que a gente quer, você de alguma forma já sabia o que desejava e já teve condições de articular para que, de uma forma, isso fosse conseguido, construído, na verdade, né? E, então, a importância do autoconhecimento lá atrás e nessa sua reconstrução, onde você dá esse passinho para trás e volta olhando para o mercado, falando: olha, eu tenho as minhas qualidades, e uma hora vocês vão perceber, me dá só um tempo, e isso aconteceu. Isso só é possível quando a gente se conhece, né? Então, o autoconhecimento, que é o primeiro pilar da inteligência emocional, está muito ligado. E uma coisa que você falou que eu acho muito importante, como seria bom se que todos tivessem isso, né? Alguém que nos observa e fala, vou ajudar essa pessoa, né? Que foi aquela sua líder lá atrás que observou as suas características e falou, olha, vou abrir um caminho aqui para você, diferente do que você está seguindo, mas que talvez seja muito bom, né? Verdade.
Como é bom a gente ter essas pessoas ao nosso lado, né? Com certeza. Que às Com vezes certeza. enxergam até o que a gente não enxerga, né? Mas que falam, ó, vem por aqui, que eu acho que vai ser bom para você, né? Sim. Esses Eu acho que mentores. a oportunidade, eu falo que o líder, né, uma característica, o líder precisa criar oportunidades, né? Estar atento e perceber e criar oportunidade. É claro que abraçar a oportunidade é Depende do muito outro. de quem, né, para quem você oferece. Então, isso existe também. Mas, de alguma forma, acho que é o grande papel de observação, de entender e criar esses mecanismos para que as pessoas possam, e também respeitar um momento, porque também, sempre a gente fala em oportunidade, muitas vezes as pessoas pensam sempre numa subida, né? Então, hoje eu estou aqui, amanhã eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Isso pode subir na carreira, pode subir financeiramente, mas, na verdade, é respeitar também o espaço do outro, porque tem pessoas, né, por isso que acho que as carreiras Y também existem, que elas são muito felizes executando uma atividade, né, conseguem estar bem emocionalmente, estar bem financeiramente, e, na verdade, eu não preciso ter sempre uma escada. Né? Eu posso me contentar e dizer o seguinte, eu estou aqui e aqui está bom para mim, e ok, está tudo certo. Né? Então, acho que também reconhecer essa ansiedade que alguns têm, né, de crescimento, aí falando de crescimento mesmo até de cargos, né? Mas outros são super felizes naquela. Então, como é que eu dou oportunidade para essa pessoa Que que ela executa continue o sendo trabalho feliz onde ela está, né? está bem ali, né? E que ok também. E a gente sempre vai precisar de N pessoas em cada uma dos locais. Então, eu preciso dar condições para esse trabalho, eu preciso dar reconhecimento, porque senão também a gente acaba criando uma ideia ilusória que só tem reconhecimento quem chega lá em cima, né? Do ponto de vista hierárquico. Não, né? Cada um dentro da sua função. Então, o líder também precisa essa valorização, né, em cada uma das suas etapas, inclusive de quem deseja permanecer, às vezes, numa atividade. Né? Eu tive a experiência negativa de promover excelentes técnicos para gestores E daí e não que, verá. infelizmente, eram excelentes técnicos, viraram gestores muito ruins, por uma inabilidade minha de reconhecer que aquela pessoa não tinha. E a pessoa, inclusive, era muito feliz naquela Onde função estava. técnica. Só que, na verdade, por uma questão, muitas vezes até financeira, né? Você quer promover. Você não consegue financeiramente dar Não, algo a ele, então o único caminho é promover para uma posição de liderança. eu matei, né, no sentido, esse líder ele não se sustentou, ele acabou, né, saindo da instituição e eu falo, poxa, eu poderia ter buscado outros caminhos, né, até para que a pessoa se sentisse reconhecida ou tivesse remuneração realmente, e não necessariamente virar um líder. E ele era um líder que, na verdade, não cuidava da equipe e continuava cuidando da questão técnica. Na verdade, ele continuava fazendo o que sempre fez. É o que ele sabia. Por isso que observar e as características que são necessárias, a gente tem que fazer essas leituras, né? E eu também já não fiz em alguns momentos da minha carreira e tomei decisões que não foram boas, nem para mim, nem para a pessoa que assumiu o posto, que depois a pessoa ficou infeliz e não quis mais continuar. Então, acho que essa observação é crucial e o tempo todo a gente pode observar o outro, né? Mas a gente só consegue observar o outro quando a gente se conhece, não é? Com certeza, absoluta. Que é o que a inteligência emocional fala, né? Eu me conheço, daí eu começo a ter empatia pelo outro, começo a desenvolver esses relacionamentos, observá-los e tal. É bem isso mesmo. Lilian, o que, na sua opinião, impede dentro de uma organização qualquer, e talvez até dentro de um hospital que deve ser também bastante crítico essa questão do estresse, né? Porque a gente está falando de vidas. E eu penso até esse ano, né? Que esse ano deve ter sido pico do estresse, né? Assim, se você não sabia o que era estresse, esse ano sabe o que é. Por conta dessa questão, os hospitais, né? Com o ambiente mais delicado, no sentido de pessoas, muita gente com o vírus e tudo mais. O que pode impedir, dentro de uma organização qualquer, essa gestão mais humana? Seria a cultura da organização, os objetivos que a gente tem que entregar, esses momentos de que a gente fica sem ar, né? Porque as coisas mudam e ultimamente você que trabalha com tecnologia sabe como tudo muda muito rápido.
que impede de um líder ser mais humano, pensando na organização? Eu acho que, assim, com certeza o reflexo da cultura da organização, mas que, obviamente, ela é formada a partir das pessoas que estão nessa organização. Então, acho que, assim, eu diria que o que impede primeiro, acho que o ego, né? É algo que o líder, né, que, na verdade, observa e, na verdade, tem o ego onde, na verdade, o processo dele ou as suas falhas, trabalhar aquilo que ele precisa para que ele possa também lidar com o outro. Então, é a hora em que eu escondo, eu não quero que apareça a minha fragilidade. Então, nessa hora, eu acho que você pode colocar, perder o propósito da instituição e criar, né, um sentido competitivo. Quer dizer, a empatia não existe numa organização, né, que lida com líderes cujo ego, né, aquela visão só centrada na pessoa, eu quero ganhar, eu sou melhor, eu sempre sei. Então, você acaba tendo uma organização que não entrega o seu propósito. E eu, particularmente, tenho também bastante a crença de que a cultura, obviamente, ela é feita pelas pessoas, mas a liderança, ela dita a cultura. Então, o que acontece? Se você tem, por mais que você tenha um grupo, né, que possa pensar diferente, a liderança dita a cultura da empresa. Então, se você tem uma cultura super hierarquizada, do mando, da competência, da competitividade a qualquer custo, do ego super inflado, puxo o tapete do meu colega diretor, eu só consigo ganhar se eu derrubar o outro. Quer dizer, você não consegue criar um propósito que as pessoas sigam, né? Porque todo mundo, né? A Denise costuma fazer uma frase que eu gosto, que ela diz, olha, todo mundo enxerga a bagunça que a gente faz aqui em cima. E é verdade. O pessoal pode até ficar caladinho de medo, né? Não vou nem falar. Então, ela diz, vamos resolver esse negócio aqui, porque está todo mundo vendo. Existe um telhado, é o telhado e é o piso, é todo de vidro. Então, resolução de conflitos na liderança, acho que dita vamos dizer, essa cultura dessa empresa. Então, é muito ligado nos líderes. Isso vale para qualquer tipo de hierarquia. Não estou falando só do C-level. Isso vale para a média gestão, vale para a liderança imediata. Então, em cada uma das funções. Então, eu acho que ego inflado, falta de empatia, falta de colaboração. Não adianta, você pode ter um statement lindo na parede, né? Lá, esses são os nossos valores. Na verdade, não tem adesão nenhuma àquilo que está engajamento, né? Fica falso, né? Porque não falso. Então, eu vejo dessa forma. Ou seja, para que exista uma gestão humanizada, eu realmente preciso de líderes humanos, né? Que você falou até da fragilidade, né? De líderes que permitem mostrar suas inseguranças, talvez, né? Suas falhas. E aquela história, né? O ego, para mim, está muito ligado ao assumir o seu erro. Né? Então, muitas vezes você erra, não quer assumir o erro, e com isso você vai criando uma bola de neve, e às vezes erra numa decisão, erra num contrato, erra numa aquisição, e às vezes, muitas vezes, o líder não quer chamar a equipe, assumir, gente, pessoal, tomamos essa decisão incorreta, vamos por esse caminho, vamos juntos, e aí ou joga isso para o outro, então, quer dizer, você vai criando uma realidade. Eu vejo muito ego relacionado à possibilidade de ser humano, você vai errar. Né? Tem jeito, né? A gente tem, né, dentro de um hospital, a gente, obviamente, procura todos os controles, tudo que é possível de barreiras, né? Porque a gente diz, poxa, o erro, né, um erro de uma medicação, um erro não é permitido, porque nós estamos lidando com vidas, e é fato. Então, barreiras existem. Só que erros de estratégia, eles são permitidos. E a gente vira o barco. Né? A gente às vezes diz, o BP é um transatlântico, mas às vezes a gente tem que descer nos speedboats e ir lá na Terra voltar, porque se a gente não fizer isso, a gente não vira o barco para o lado correto. Então, por mais que você tenha uma cultura que não pode errar lá na técnica com o cliente, mas às vezes a gente toma a decisão que não
foi adequada e, portanto, tem que assumir. Isso não é, nós vamos por esse caminho agora. E você tem que ter uma liberdade dentro da instituição, né? A liderança precisa ter essa liberdade que o erro exista. Porque se também você pune todos os erros, você nunca, o cara pode ter um ego que é tranquilinho, só que ele fala, eu não vou me expor. Se eu me expor, eu errei, eu não vou me jogar na fogueira, pelo menos não por vontade própria, né? Só se me empurrarem. Assim, tem que achar esse caminho onde a gente tem um processo dentro da BP que chama a cultura de causa justa, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem, por exemplo, um evento adverso, alguma coisa que aconteceu, a gente tem dois caminhos, quer dizer, toda análise estratégica e do processo em si, para entender claramente, e aí, se você for aplicar uma sanção, que ela seja justa sobre aquela atividade. E a gente tem uma segunda processo, que é um disclosure com o paciente ou com a família. Porque por mais que a gente persiga nunca ter erro, às vezes tem, né, mundialmente. Então, o que acontece? Quando isso acontece, a gente faz disclosure com a família, porque você tem que dizer, olha, eu dei a medicação errada para o seu paciente, por 3 motivos, eu estou criando essas barreiras, mas a família precisa saber, né? Ou o paciente precisa saber. Então, de alguma forma, também você vai criando uma cultura de que a gente faz tudo para não errar, mas que você errou, é melhor você dizer e não você esconder, porque você tem espaço para lidar com esse erro. Acho que esse é um outro fator. Que aí é um ambiente de confiança, né? Exato. É melhor, assim, vai doer, a gente sabe que vai doer, mas é melhor que doa e a gente cria uma estratégia para corrigir do que esconder e aí todo mundo sofre com algo talvez muito pior, né? Exatamente. Acho que isso faz parte de você criar essa liberdade, né? Lógico, com limites, né? Não significa errar todo dia, não significa errar, mas com limites para poder tomar novos rumos, errar, estudar e fazer direito da próxima vez. Uhum. E quando a gente pensa no colaborador, nesse time aí que forma a organização, né? Que na verdade a organização ela é formada pelas pessoas que estão ali, né? Por que as pessoas têm ou algumas pessoas, né? Não de forma genérica, mas porque algumas pessoas têm dificuldade de desenvolver essas competências comportamentais, pensando em inteligência emocional e tal? Por que a gente vai muito para a parte técnica e esquece? É um paradigma que a gente precisa quebrar, talvez trabalhar a conscientização das pessoas, ou porque talvez elas não vejam resultados rápidos, né? Porque eu tenho as minhas métricas, elas trazem resultados bem mais rápidos. O que pode dificultar uma pessoa a não desenvolver a inteligência emocional e essas competências comportamentais? Eu acho que um fator que talvez faça com que a pessoa não desenvolva é a não valorização. Então, o que acontece? A gente tem uma tendência, muitas vezes, nas empresas, a valorizar a questão técnica, né? Então, acho que isso também faz com que a cobrança, né, ou vamos dizer, você valorizar um colaborador que tenha uma competência, uma inteligência emocional, ou que tenha um soft skill, né? É o teu colaborador criativo, é o cara que te traz ideias inovadoras, pode ser, dependendo se você tem muitas metas, essas metas são muito rígidas, e você tem uma tendência a valorizar aquele que te entrega dentro do prazo. Eu vejo, por exemplo, na minha área de tecnologia, hoje em dia não mais, mas lá no passado, a minha equipe desenvolvia, então tinha uma realidade onde as pessoas mais valorizadas eram aquelas que entregavam, por exemplo, um código rápido que rodava, super técnico. Aí quando você tinha aquela pessoa que sabia lidar, colaborava, tinha empatia, entendia o outro, a aplicação dela era muito mais aderente na prática, só que ela demorava mais. Só que isso não era valorizado, porque você queria entrega, eu tenho um compromisso, eu tenho um prazo. Então, também o olhar da liderança entre... a gente precisa valorizar essas competências, porque se a gente não valoriza essas competências, e eu particularmente acredito que elas são passíveis, não é dom, né? Nasceu com, então, dá que para bom, desenvolver. não, você aprende, né? E você aprende a partir
treina, né? Quando a gente começa a prestar atenção, a gente treina, Então, acho que quando você tem metas no sentido assim, rígidas, tempo, e você não valoriza essas outras competências, você tem uma tendência as pessoas falam, para que eu vou fazê-lo? Né? Eu sou cobrado só por isso, então é isso que eu vou entregar. Então, eu percebia muito na época quando programava que isso era nítido, e muitas vezes eu mesmo, porque você tem às vezes meta para cumprir, tem que entregar o sistema para a área usuária, só que as melhores aplicações eram feitas por aqueles que tinham soft skills desenvolvidos e não, na verdade, por os essencialmente técnicos. Olha, eu acho que tudo é uma questão de interessante o que você está falando, né? Na verdade, o seu melhor resultado vinha de quem tinha as duas competências, né? Levava um pouco mais de tempo, mas o resultado melhor vinha ali. E, porém, por algum motivo qualquer, não era visto isso, né? E mais sustentável, né? A longo prazo, porque o resultado do outro era até entregue no prazo, só que era o programa que você botava para rodar, o usuário reclamava dali 15 dias. Né? O do outro demorava um pouco para pôr, mas na verdade ele era tão aderente, porque o cara já tinha conversado, já tinha entendido, já tinha descoberto, e ele era muito mais sustentável. Só que aí, na hora de você fazer cronograma, entregar meta, às vezes você valoriza mais aquele que entrega rápido, faz a questão técnica e deixa que esse você esquece do retrabalho que vem depois, né? Exatamente. Às vezes é um novo projeto, né? O retrabalho é tão grande. O retrabalho é tão grande que é um novo projeto. Lilian, nós duas aqui somos da geração X aqui, né? Temos um pouco mais de experiência. Você sente nessa tua caminhada, nessa tua jornada, uma movimentação de tendência de estilo de liderança? Algo mais controlador no passado, menos controlador agora? O que você sente? Qual é essa tendência? Eu sinto, sim, e eu diria para você que ele é, inclusive, uma questão de sobrevivência, né? Então, não tem como sobreviver no mercado se você não, como líder, não entender que essa época já passou, né? Aquilo em que um fala e o outro obedece, ela não existe. Então, acho que é uma questão de sobrevivência. Né? Você não terá equipes que entregam se você não engajá-los, você não terá equipes, então você também, como profissional, não vai fazer as entregas que você tem e assim vai subindo, podendo chegar lá na presença do conselho. Né? Então, eu acho que é uma questão de sobrevivência. Ou é assim, ou é assim. Então, tem pessoas que estão aprendendo pela dor, né? Então, tem que aprender, e tem pessoas que aprenderam e dizem, poxa, eu sou muito mais produtivo se eu trabalhar dessa forma, né? E torna um ambiente muito melhor. Então, acho que tem os dois lados, mas para mim isso hoje é questão de sobrevivência. Quem não fez vai ter que fazer, porque senão quem ainda não percebeu vai ter que acordar e desenvolver. Na verdade, quem não percebeu vai ter que correr atrás de um prejuízo, né? Porque já está para trás, a pessoa já está para trás, né? Com certeza. Que fiquem atentos aí. Que fiquem atentos. Lilian, o que um gestor não deve fazer? Se ele fizer, ele perde o time. Não fale uma coisa e faça outra. Tem que ser realmente verdadeiro. Seja verdadeiro, seja autêntico, né? Não dá para você... a gente pode errar, né? Quando eu digo isso, eu não estou dizendo que a gente não pode errar. E a gente pode mudar de ideia também. Né? Então, não significa que eu disse isso e vai ser sempre assim. Mas eu acho que o pior de um gestor é quando ele tem um discurso e na prática é outra coisa. Não é nada disso. Né? Então, não se sustenta. Você não fica legítimo, né? Não cria elo emocional. Então, eu vejo muito cuidado nesse. E eu acho que quando a gente tem uma dúvida, né? Então, acho que essa, sei lá, uma determinada decisão, né? E eu tenho dúvida se ela é a melhor ou não, eu prefiro muito mais dizer para a minha equipe, pessoal, nós vamos tentar por aqui. Né? E não, olha, pessoal, é isso, vai ser assim, porque na verdade eu também não sei. Né? E aí lá na frente a gente vai descobrir junto se era o melhor caminho. Acho que quando você também atribui eu não sei, e vamos junto fazer esse processo, você engaja as pessoas para te ajudarem.
À medida em que você faz um discurso e depois, na prática, você age de forma totalmente contrária, acho que esse é o principal maneira de você desengajar uma equipe para fazer uma entrega, para poder pôr. Então, acho que o líder não pode falar uma coisa e fazer outra, de forma alguma. Acho que a gente tem que ser exemplo neste sentido, né? Não é o exemplo... Em todos os aspectos, né? Mas Até nesse sentido, tenha um discurso e que ele seja aderente à prática e volte atrás. Acho que ele voltou atrás, ok, mas diga claramente, olha, era por aqui, agora é por aqui. Porque eu acho que aqui está sendo melhor, vamos lá, vamos para cá agora. Mas com essa transparência, eu acho que acabar com uma liderança para mim, pelo menos, né? Quando eu olho para os meus líderes, que acaba é a hora que eu digo, olha, o que você está falando não é o que você executa. Então, aí, para mim, destrói eu tudo, engajo e não porque trabalharia. aquela coisa, você já não tem mais admiração, né? Que é o que você falou no início. Você não admira aquela pessoa porque não é verdadeiro, né? Não é. E aquela história, às vezes se acha que isso é possível de ser maquiado, e não é, quer dizer, na relação humana você percebe claramente, né? O teu discurso é lindo, mas na prática não é assim, e as pessoas percebem, é numa atitude, é no lidar com o colaborador, é no lidar com o colega, é no lidar com a própria gestão, então isso é muito transparente, então quem vai por esse caminho está fadado ao insucesso como líder, né? Precisa dizer, errar, voltar atrás, mas ser transparente nas atitudes, né? E como é que a gente faz para fazer os times trabalharem de forma colaborativa? Como é que a gente faz gestão de conflitos de uma forma mais humana? Eu acho que, primeiro ponto para mim, por exemplo, para trabalhar de forma colaborativa, você precisa ter um propósito claro, seja lá do que for, né? Pode ser que seja um propósito estratégico da empresa como um todo, pode ser de um projeto, né? Nós estamos entregando isso. Então, essa clareza do porquê estamos fazendo, para mim, é o ponto zero para poder engajar equipes. As pessoas precisam saber, pode ser qualquer função, né? Então, eu não estou falando só do gerente ou de uma pessoa técnica. Qualquer função precisa ter clareza do porquê você executa. Pode ser o porteiro da empresa, pode ser o CEO, né? Então, eu cuido lá também da área da segurança na ABP, a patrimonial e a segurança da informação. E na segurança patrimonial, a gente tem controladores de acesso, né, que são as pessoas que orientam o público que chega. E eles têm clareza de que o papel deles é fazer um acolhimento de um paciente, né? E tem um coordenador da área de segurança que ele diz uma coisa e é fato. Ele diz o seguinte, olha, o hospital tem uma dicotomia. Eu preciso, na área de segurança, eu preciso dar segurança, isso é uma barreira, vamos dizer uma segurança patrimonial, mas eu preciso acolher quem chega. Então, eu preciso saber como fazer isso. Porque a pessoa está chegando com dor, né? Então, eu preciso... Então, é frágil. E, ao mesmo tempo, eu também tenho que dar segurança patrimonial para a empresa. Eu não posso deixar que qualquer um entre, leve as coisas. Eu tenho uma questão para zelar. E esse controlador de acesso, ele tem que saber o papel dele e o porquê ele está ali. Ele não está ali para abrir a catraca, ou ele não está ali para olhar se está colado a etiqueta no paciente. Ele está ali porque um paciente chega, ele precisa... Ou seja, você traduzir o propósito da função, para mim, é o ponto zero das pessoas se engajarem num projeto, num processo, e você tirar o conflito. Então, o que acontece? Claro que vai existir, né, porque a gente lida com pessoas, mas na área de sistemas, eu tenho um sistema para entregar, ele envolve, sei lá, enfermagem, envolve área técnica, envolve infraestrutura. Sempre se você tem o propósito daquela entrega, esses conflitos, eles acabam, porque se você volta para a entrega, você dilui. Então, para mim, é muito claro, que, gente, onde a gente tem, nós estamos entregando isso, então, esse é o nosso propósito. Então, vamos para cá, todo mundo é para cá. Eu acho que é a maneira mais simples, no meu ver, pelo menos, de tirar os conflitos. Né? Claro que sempre pode existir, porque são pessoas, né? Posicionamentos diferentes, histórias de vidas diferentes, as pessoas trazem, né? Uma carga. Então, a gente é único, na verdade, a gente não consegue deixar metade do pacote em casa, né? Mudar as experiências, os momentos, né? Você pega essa fase de pandemia, né? Quanto a gente foi exposto a uma realidade onde você está vivendo um medo, né? Então é o colaborador que tem medo, ele não quer pegar, ele não quer vir,
ele tem medo porque o vizinho adoeceu, mas ele tem uma entrega para fazer, você precisa que ele venha para o hospital. Quer dizer, como é que você lida com isso? Eu acho que é a partir do momento em que ele tem, você consegue discutir, conversar e dizer, olha, mas essa é a nossa entrega, a gente precisa disso, vamos chegar. E ele entendeu o propósito, estou usando a palavra propósito, mas ele entendeu por quê, né, que aquilo precisa existir. Porque isso você tira das pessoas, isso vira uma coisa maior. Aí eu acho que as pessoas se engajam e os conflitos ficam mais simples de serem resolvidos. Né? Eu não estou entregando para a área A, eu estou fazendo algo. Este algo vai entregar para o paciente, vai entregar. Por acaso, esse algo passa pela área A, mas é algo maior que eu estou fazendo. E aí fica mais fácil. É o propósito mesmo, o sentido do que a gente está, do trabalho, né, da atividade qualquer. Isso. Pensando nesse momento de transformação tecnológica que a gente tem, né? Você é alguém da tecnologia, pensando nisso, pensando muito no que todo mundo fala sobre futuro do trabalho, que alguns até ficam ansiosos porque dizem de posições que talvez se percam e tal, e que a gente não vai saber, não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos 5 anos. Esse momento de transição, que não é só de tecnologia, mas a gente falou de transição de estilo de liderança, o mundo mudando em vários aspectos, e esse ano mais rápido ainda por conta da pandemia. Qual é a característica dessa pessoa que vai ocupar um cargo de liderança? Qual é a cara dessa pessoa? Olha, eu acho que a característica da pessoa que vai ocupar o cargo de liderança... Primeiro, é uma característica de uma pessoa que entende que aquilo que é nato do ser humano vai ser sempre valorizado. Então, tem pessoas que dizem assim, a inteligência artificial vai substituir, por exemplo, no meu segmento, o radiologista, né? O médico que vai lá e que faz o exame da radiologia. Aqueles que não acreditam de que a tecnologia vai ajudá-los, vai ser substituído mesmo. Agora, o líder que acredita que a tecnologia ela é ferramenta... Ela vem para adicionar valor, né? Para adicionar valor, para tornar ele cada vez... Né, o Gartner tem um termo que ele fala que é humano estendido. Né? Transformar o ser humano em alguém maior, né, que consiga, a partir de tecnologia, tomar melhores decisões, ser suportado... É a cara desse líder. Então, acho que é um líder que tem na tecnologia um aliado, não um substituto, e não também não na frente, é um aliado, é lado a lado. Né? O líder o líder que tem espaço é o líder empático, né? É o líder que entende, a gente pode até usar a empatia no lugar do outro, mas no sentido de que eu, como líder, eu entrego algo e eu preciso entender, né, o que o outro, como é que tá lá, né, o paciente deitado na cama, o que ele precisa. Isso vale para qualquer profissão. Né? Eu cuido lá da engenharia de obras, eu tenho uma arquiteta que trabalha comigo, que é a gerente da área, e ela diz claramente uma coisa que fica muito emblemático. Né? Hoje em dia, quando a gente produz, por exemplo, uma recepção para o paciente, a gente produz um balcão, aí pensa, você quer uma gaveta aqui, o que você quer? A gente, por enquanto, não senta com o paciente e fala, como é que você quer ser atendido? Se você chegar num hospital, você quer sentar... Que tipo de sala você quer para você? Sala, né? Colocar o cliente, o pessoal diz que não é no centro, é a mesa. Ele tem que sentar com você para te entender. Então, acho que o líder do futuro, em qualquer segmento que seja, entende que este cliente dele, esse cliente pode ser uma área, esse cliente pode ser cliente, né? Esse cliente pode ser... interno ou externo, né? Não faz empresa, né? Você pode estar produzindo, esse líder que coloca o cliente à sua mesa, que entende claramente e põe de lado a lado. Eu não entrego para você, né? Eu entrego com você. Eu preciso entender o que você precisa para eu te entregar de forma melhor. Então, acho que tem muito suporte de tecnologia, tem essa empatia, né? Esse líder que preza pela colaboração, né? A gente não vai trabalhar mais se não for em ecossistema. A saúde não vai, o varejo não vai, a agricultura não vai, a economia, quer dizer, a gente precisa trabalhar globalmente, não é nem... Já rompemos as barreiras.
Quer dizer, como é que eu consigo lidar nesse ecossistema e transformar a saúde, por exemplo, em algo democrático? Eu preciso criar mecanismos para entregar saúde, né? E essa saúde acessível, quer dizer, eu tenho que estar nesse mercado com essa visão. Então, como é que eu consigo transformar? Porque hoje em dia, né, e cada vez mais é isso que vai ter valor, né? Como é que a gente entrega serviços, produtos em ampla escala, dê acesso? Então, é um líder que tem na sua cabeça: eu preciso dar acesso, eu preciso participar do ecossistema, eu preciso criar impacto social, né? Empresas que não pensam em impacto social estão fadadas a ninguém querer trabalhar lá. Eu não gostaria. Né? A BP faz toda a sua parte no As impacto pessoas social. vão começar a rejeitar essas organizações, né? Eu não tá dentro, não se preocupa com o ambiente, não se preocupa com pessoas, sei lá, diversidade, tolerância e tal. Eu não quero trabalhar lá. Isso aí. Esse líder que busca isso, né? Eu preciso gostar de diversidade, eu gosto de tenho que gostar de criatividade, a empresa tem que buscar impacto social, eu tenho que ter tecnologia para me suportar, não para me substituir, tem que ser empático, né? Criativo. Acho que essa é a cara da nova liderança, vamos Na dizer nova assim, liderança. tem espaço. E uma palavra, o que é um bom líder? Um bom líder, eu diria que é um líder. Posso falar duas palavras? Pode. É um líder eficaz com propósito. Eficaz, faz as entregas, né? Sabe onde quer ir, mas faz de Mas uma forma diferente. é o eficaz com propósito, para mim, é um bom líder. Eficaz com propósito, ótimo. E caminhando para o final, Lilian, a gente sabe que nas organizações existem várias gerações, né? E às vezes, dependendo do tamanho da organização, a gente tem as 4 gerações, né? O Baby Boomer, geração X, Y e os Z chegando. Qual é a mensagem que você dá para essa nova liderança que está vindo aí, meninos e meninas bastante novos e às vezes já em posição de liderança, de alta liderança? O que você diz para eles? Olha, eu diria o seguinte: nunca ache que você está pronto. Né? Às vezes você Envolvimento começa contínuo, né? e contínuo, né? Você não está pronto. Você pode ter chegado, às vezes, num cargo de liderança, seja lá por méritos, por que razões forem, né? Às vezes até por questões financeiras, montou uma baita de uma startup que achou um monte de investidor e é o CEO lá da startup. Você nunca está pronto. Né? Então, aprender, lidar, entender que esse mercado muda. Hoje você tem que cultivar o tempo todo, cultivar network, cultivar, as coisas mudam, tem que ter exercício de humildade. Acho que não estar pronto. Pensar que sempre, isso não significa estar inseguro. Significa que eu posso aprender mais, eu posso ser melhor, eu posso ajudar o outro, eu posso achar uma maneira de, no mundo, fazer diferença, né? Então, eu acho que essa liderança que chega, que às vezes pode acontecer, né? Sobe a cabeça, já sou CEO de minha empresa já é não sei quantos milhões de dólares, ele já está global, né? Coisas que no passado era tudo muito mais difícil, mas acho que a gente nunca está pronto. Né? Independe da geração, a gente tem muito que aprender, muito que se relacionar, voltar atrás, recomeçar. Eu acho que é isso que eu diria para quem não acha que você... Exercício da humildade mesmo, né? William, muito obrigada. Eu fico feliz todas as vezes que vejo, pontuo. Eu acho importante quando eu vejo líderes, mulheres. Eu já comentei o quanto é difícil, até uma certa posição é bem mais fácil, mas depois elas meio que ficam escassas, elas somem. E a gente não encontra mulheres para conversar, dependendo da posição, mas quando encontro, eu tenho sido presenteada, porque vem com delicadeza, vem com doçura, com uma fala mansa, não vem travestida de homem, sabe? Isso para mim é fantástico, porque é possível, né? Ser mulher e estar numa posição de liderança, mostrando uma fala mansa, mostrando carinho
Com certeza. E é aquilo, as meninas, eu costumo dizer, a gente tem um ponto, tem muito que a gente precisa, né? Mulheres que estão na liderança precisam abrir portas, a gente precisa realmente para poder trazer e dar oportunidade para outras mulheres, mas tem uma coisa que eu digo que a gente não precisa contar para os homens, mas que é um erro nosso. A gente quer dar conta de tudo no item mais perfeito, né? E não é assim. Costumo dizer que quando eu ofereço o mesmo cargo para um homem e para uma mulher, o homem fala assim: ótimo, ai, obrigada, perfeito, tal. A mulher fala: ai, mas eu acho que eu não estou pronta, porque eu preciso melhorar mais isso, mais aquilo. Meu, você está pronta, eu estou te falando para você vir. Então a gente Eu tem estou também vendo que você está pronta, vem logo. a mulherada não sempre. Então assim, a gente quer ser a mulher perfeita, a mãe perfeita, a esposa, né, Você sabe que perfeita. eu li sobre isso, eu não lembro onde foi. Eu li que, assim, quando você vai aplicar para uma posição, um homem, quando aplica para uma posição, ele olha, dá lá uma escaneada do que precisa e fala, vou aplicar. Não tendo tudo, ele aplica. A mulher, ela precisa atingir, ela precisa ter todas aquelas características, ela fala, bom, então agora eu posso aplicar. E É que, isso aí. né, a gente precisa ser talvez um Acho que pouco isso mais é algo, arrojado. claro que é um dos, né? Tem muitos fatores, tem a questão de oportunidade, de tudo. Acho que a gente, quem está em posição de liderança, mulher, precisa abrir portas para as mulheres e às vezes a gente precisa forçar mesmo, dizer, olha, na minha equipe eu quero que tenha, porque nós estamos numa fase que não é natural. Então, às vezes, a gente tem que forçar que Não é aconteça. natural, então a gente tem que criar o momento. Exato, então tem que acontecer. Mas aí tem um trabalho nosso mesmo que é, acreditem, né? Às vezes eu vejo isso para mim é muito claro. Às vezes, Assumam riscos, né? Assume risco. Você não... aquilo lá, você tá 70%, tá ótimo, gente, precisa ser 100. Depois a gente desenvolve os outros 30. 70% tá ótimo, vamos lá. É verdade. Quando chegar lá, por favor, sejam mulheres, né? Não precisa, sejam só mulheres. É isso aí. Lilian, muito obrigada, ótima conversa. Você realmente é uma pessoa super gentil, super agradável. Que a gente possa ter novas conversas daqui para frente, novas Com trocas. certeza. Obrigada. Eu que agradeço pra caramba, papo delicioso. Obrigada. Delicioso mesmo.